Marcos era um jovem de 20 e poucos anos que finalmente realizara seu sonho de morar sozinho. Após meses de busca, encontrou um apartamento no centro da cidade. Um prédio antigo e charmoso, com janelas grandes e um piso de madeira que parecia guardar a história de décadas. Marcos sabia que não era perfeito, que não era bonito. O prédio era velho. Os corredores estavam estreitos, escuros, cheirando a mofo, mas ele gostava da ideia de viver ali. Ele se sentia confortável em finalmente poder sair de casa, se isolar um pouco, que sua vida estava muito agitada. É então que ele estava feliz e empolgado, sentindo-se independente. Porém, essa sensação durou pouco. Na primeira noite, enquanto desfazia as caixas, Marco começou a ouvir pequenos estalos. Era o chão de madeira rangendo. Algo normal em construções antigas, mas com o passar das horas, os estalos começaram a parecer diferentes. Ele sentiu ali que não estava sozinho. A cada instante, o barulho aumentava. Primeiro eram estalos leves, depois rangeres mais profundos, como se alguém andasse pelo apartamento. Mas ele estava ali, sozinho. Ao menos, ele pensava que estava. Tentando ignorar essa situação, Marcos deitou-se e, por estar exausto, dormiu. Na manhã seguinte, ao acordar, encontrou a xícara que deixara na mesa caída no chão e ela estava quebrada. Ele sabia que tinha colocado a xícara ali, mas acabou que aceitou aquela situação, achando que tinha esbarrado sem perceber, durante seu cansaço. Entretanto, naquela noite, as coisas começaram a ficar ainda mais estranhas. Ele continuava ouvindo aqueles sons, estalos, passos leves e até um sussurro distante, como se alguém murmurasse bem baixinho ao lado de sua cama. A voz era vaga, mas o fazia arrepiar dos pés à cabeça. No dia seguinte, percebeu que outros objetos estavam fora do lugar. Livros que ele não se lembrava de abrir. Uma cadeira que parecia ter sido arrastada. Marcos começou a duvidar de si mesmo, achando que talvez estivesse imaginando tudo. Mas a sensação de ser observado, aquela presença, era real. Na terceira noite, as coisas pioraram. Ele acordou de madrugada com uma voz clara vinda do corredor, e ela dizia seu nome bem baixinho. Marcos! Era como um sussurro, uma voz vazia e distante, mas que parecia saber exatamente aonde ele estava. A voz se repetiu cada vez mais próxima. Marcos, você não está sozinho. Marcos então venceu seu medo, venceu seus pensamentos perturbadores e decidiu levantar-se e verificar. Mas ao abrir a porta, o corredor estava vazio, envolto numa penumbra assustadora. Cansado e amedrontado, Marcos tentou dormir na sala na noite seguinte, mas desta vez o terror foi ainda mais palpável. Deitado no sofá, sentiu um toque frio no seu braço, como se uma mão invisível segurasse. Ele se levantou num salto ofegante. Mas não havia nada ali. Apenas o eco de sua própria respiração, acelerada no silêncio do apartamento. Marcos então entrou em desespero, porque aquela sensação de estar só tinha se esvaído. Então começou a sentir mais toques, e cada toque parecia mais real, como se mãos invisíveis percorressem sua pele. Era uma sensação gelada e vazia, o tipo de frio que invade o corpo e congela a alma.
No quinto dia, ele já estava no limite. Ao abrir a porta do apartamento, viu algo que jamais esqueceria. Escritas na parede, ele leu palavras como "Eu estou aqui". Pareciam ter sido esculpidas na tinta antiga, com letras tremidas e profundas. Ele correu até a parede, passando a mão sobre as letras, tentando encontrar uma explicação, tentando ver do que era feito, para ver se talvez aquelas letras, aquelas palavras, fossem sangue. Mas parecia como se as palavras tivessem brotado ali do nada, como um sinal de aviso. Ele então percebeu que não poderia passar mais uma noite sequer naquele lugar. Algo estava com ele, observando cada movimento, invadindo seus pensamentos e seu espaço. Naquela mesma noite, Marcos pegou algumas roupas e abandonou o apartamento. Ao fechar a porta pela última vez, ouve um sussurro atrás de si. "Volte, estou esperando". Ele não olhou para trás. Correu, descendo as escadas enquanto os sussurros se tornavam ainda mais distantes, até que desapareceram. Marcos jamais voltou para aquele prédio, mas até hoje, ao fechar os olhos, consegue ouvir aquela voz do silêncio da noite, como um eco sombrio que jamais o deixará em paz.